Nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante que o Bispo Macedo tem falado nesses últimos dias, sobre o perigo da religiosidade. Porque quando a gente fala de religiosidade, a gente fala daquele hábito da pessoa, ela ser mais cumpridora de rituais e obrigações do que propriamente ter comunhão com quem? Com Deus. Quando a gente fala de religiosidade, a gente lembra de quem? A gente lembra dos fariseus, a gente lembra dos religiosos dos dias de Jesus, que por mais que vissem milagres, por mais que ouvissem a palavra falada pelo próprio Senhor Jesus, ainda assim mantinham-se com o coração duro, não conseguiam enxergar que estavam diante do Salvador deles, porque eles estavam mais presos aos seus costumes, às suas tradições, do que abertos para o que Jesus estava ali a ensinar e mostrar. Então hoje não é diferente. Às vezes a pessoa, nós que frequentamos a igreja, corremos o risco de nos atar, nos prender mais aos nossos hábitos religiosos, de vir à igreja, de devolver os dízimos e ofertas, de ler a Bíblia todos os dias, de fazer a oração antes de dormir, esses nossos hábitos que nós temos, nós corremos o risco de fazer com que esses hábitos se tornem tão mecânicos, tão frios, que chegam ao ponto de para Deus não significar nada. Porque quando ele é feito, quando a pessoa vem à igreja apenas porque tem que vir, quando ela lê a Bíblia apenas porque é obrigação ou compromisso de ler a Bíblia todo dia, quando ela fala com Deus não porque quer falar, mas porque ela tem que falar, ela tem que fazer oração todo dia, para Deus, que conhece o nosso interior, essas coisas não significam nada, absolutamente nada. Não é difícil você entender isso. Imagine, por exemplo, que alguém dê um presente para você porque ele foi obrigado a dar, ou porque ele está habituado a dar aquele presente todos os anos, não porque você representa alguma coisa para ela, não porque aquela pessoa queira expressar alguma coisa para você, simplesmente porque é costume, é Natal, é seu aniversário e ela está lá. Aquilo perde o valor, perde a essência. Entende sim ou não? Tanto é que isso é tão certo, que quando a gente, por exemplo, quando a gente vai falar de alguém, normalmente quando a gente fala de alguém que faz uma coisa ali, sabe aquela pessoa que é regrada, que faz uma coisa ali meticulosamente, certinho, normalmente a gente usa aquela expressão, fulano faz aquilo religiosamente. Já viu alguém usar essa expressão? Olha, fulano pratica aquilo religiosamente, ou seja, ele faz tão ali certinho, tão mecânico, que você usa essa expressão, e não deveria ser isso, não deveria ser esse o entendimento das coisas que nós fazemos para quem? Para Deus. Então, hoje nós vamos falar, por exemplo, de uma mulher chamada Ana, que ela estava dentro dessa caixinha, dentro desse costume mecânico, de fazer as mesmas coisas todos os anos, de ter as mesmas reações todas as vezes que era provocada, até um dia em que ela saiu da caixinha, até o dia que ela fez uma coisa que nunca havia feito, ela tomou uma atitude fora do padrão, e ali aconteceu então a transformação da vida dela. Vamos observar? Vamos desde o início da história, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, e adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava,
Dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, chorava e não comia. Então observe aqui a caixinha. Observe aqui a mecânica da vida dessa família. Então, repare que 2 vezes a Bíblia diz que eles faziam isso de ano em ano. Ou seja, era um costume. Não sabemos quantos anos. Se era 15 anos, se era 20 anos, se era 30 anos, não sabemos. O que nós sabemos é que se uma das mulheres tinha filhos e filhas, são no mínimo 4. Não é verdade? Então, se era no mínimo 4 e uma mãe só pode dar luz uma vez por ano, a não ser que nasçam gêmeos, suponha-se aqui no mínimo 5 anos para cima que eles estavam nesse ritmo. Todos os anos fazia a mesma coisa. O que eles faziam? Iam até Siló, onde ficava o tabernáculo, e apresentavam os seus sacrifícios. Ele, Eucana, por ser o chefe da família, levava os sacrifícios. Quando chegava lá, dava uma porção para Penina e dava outra porção maior para Ana, porque Ana não tinha filhos. Era uma maneira dele compensar ela pela dor de não ter filhos. E está escrito que isso eles faziam o quê? Todo ano. Então, chegava àquela altura, está na altura da gente ir para Siló fazer o sacrifício, está na altura da gente apresentar a Deus as nossas ofertas, e assim eles faziam mecanicamente. E quando isso acontecia, a sua rival, porque eu estava explicando para as pessoas aqui hoje de manhã, aliás, e só para servir de conhecimento, não é que Deus aprovasse isso, o casamento com mais de uma mulher. Deus nunca, em nenhum texto da Bíblia, Deus incentivando, motivando ninguém a ter 2 esposas. Muito pelo contrário, quando Deus criou Eva, Ele criou quantas Evas? Uma só Eva. E não só, Ele disse: deixará o homem suas mulheres, a sua casa, para se unir às suas mulheres? Não, deixará a sua casa, o homem deixará a sua casa, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. Então Deus sempre mostrou que a vontade dele era uma única mulher. E mesmo que homens de Deus como Abraão, como Jacó, tiveram 2 mulheres, veja que em todos aqueles que tiveram mais de uma mulher, tiveram problemas. Não houve nenhum, mesmo os que eram de Deus, que tivessem 2 mulheres, que não tivessem, por causa disso, tido problemas. Porque tudo que a gente faz, que é contrário ao padrão que Deus criou para o ser humano, vai dar problemas, mais cedo ou mais tarde. Então, naquela altura, por causa da necessidade de procriar, na necessidade de que eles viviam do campo, e por isso quanto mais filhos, mais pessoas para trabalhar, até por uma questão social, quanto mais filhos a pessoa tinha, mais respeitada era ela. Então eles tinham mais do que uma mulher para poder ter mais filhos, principalmente se houvesse situações como a de Eucana, em que era casado com uma mulher estéril. Então eles se casavam com outras mulheres a fim de procriar. Então ele tinha 2 mulheres. Embora ele amasse Ana mais do que a outra, Ana não tinha filhos. E a sua rival, Penina, percebia que o seu marido amava mais ela, a Ana, do que a ela. Então isso fazia ela ficar com o quê? Com ciúmes. Olha o problema aí de ter 2 mulheres. Então, quando eles subiam para sacrificar, e a Penina via o seu marido dar porção maior para Ana, por ela não ter filhos, a Penina ficava revoltada e fazia o quê? E provocava Ana. Mas não era uma provocação qualquer. Está escrito, e a Bíblia não exagera quando nos mostra isso, no versículo 6, que ela, a sua rival,
excessivamente a provocava para irritar. O que é que você entende? Não era uma indireta, não era algumas bocas, era uma coisa o quê? Excessiva, era uma coisa agressiva, para colocar mesmo Ana para baixo. Eu sei que o meu marido ama mais ela do que eu, mas ela não tem filhos, e eu tenho tantos filhos. Ela tem o seu ventre estéril, e aí você pode imaginar quantas coisas que Ana devia o quê? Ouvir. Mas repare, qual era a reação religiosa? Qual era a reação que Ana tinha todas as vezes que isso acontecia? Qual era a reação de Ana? Versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso, chorava e não comia. Então, qual era a reação de Ana quando ela era provocada? Era fazer justamente o que a Penina queria. Fazer ela ficar triste, fazer ela chorar, fazer ela ficar irritada. E aqui a gente entende, aqui a gente tem que entender o que acontece nos dias de hoje, porque isso é uma alusão do que acontece no mundo espiritual. Assim como Ana tinha uma rival, nós temos um rival, um inimigo, a qual Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, que não é o sangue e nem carne, é um inimigo espiritual, principados e potestades. Então o diabo, da mesma forma que Penina, ele está sempre nos provocando, e quando ele nos provoca, ele faz porque ele tem uma intenção, assim como Penina. Qual era a intenção de Penina? Penina não tinha outra coisa que pudesse utilizar contra Ana, a não ser o fato dela ser estéril. Então a Penina usava aquilo com todas as forças para provocar ela. E Ana, ao invés de usar a fé com o quê? Com inteligência, ela usava o quê? O sentimento. E o problema da religiosidade é isso, é que leva a pessoa a uma fé emotiva, aquela fé de chegar e querer comover a quem? A Deus. O Senhor não vê o que eu estou passando, o Senhor não está vendo o que eu estou sentindo, aquela coisa melosa, querendo comover a Deus com as suas dores, com as suas necessidades. E isso não funciona. Funciona com o ser humano. Se alguém chora na sua frente, você começa a chorar também. Depende de quem chora, porque tem uns que às vezes é lágrimas de crocodilo, mas quando você vê uma pessoa triste, uma pessoa necessitada, você se sente tocado, porque nós seres humanos temos essa natureza de nos comover com o que vemos, com o que ouvimos, mas nós não podemos tratar a Deus como ser humano. Deus é espírito, e o que é que move a Deus? O que move a Deus é a fé. Ele nos deu essa fé para nos comunicarmos com Ele. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual era a reação de Ana? Era uma reação de fé? Não. Mesmo subindo para sacrificar a Deus, ela, ao invés de pensar, espera aí, a minha rival ela quer me ver desse jeito. Ela sabe que o meu marido me ama, ela sente ciúmes por isso, e fica me provocando, porque a única forma que ela tem de se sentir bem, é me fazendo ficar triste. Então eu não vou dar esse gostinho para ela, eu não vou deixar que ela me veja chorando, eu não vou deixar que ela me veja assim, abatida por não ter filhos. Mas ao invés dela pensar assim, o que ela fazia? Ela se entregava, e ficava chorando, e sem comer. E você tem que trazer este ensinamento para nossas vidas. Você ficar triste não resolve o problema, você chorar, não, porque se resolvesse, ela ia ter logo um trigêmeos, de tanto que ela chorava e ficava triste. Não é isso, sim ou não? E ela teve filhos porque ficava chorando? Ela teve filhos porque ficava sem fome? Não. E enquanto ela fazia isso, não acontecia
nada. A única coisa que acontecia era a sua rival ficar cada vez mais feliz e com mais filhos, enquanto que ela continuava do mesmo jeito. Então você tem que trazer esse ensinamento. Eu ficar chorando não vai resolver esse problema. Se o diabo está fazendo algo para te provocar, você não pode fazer com que ele veja resultado no que ele faz. Ou seja, se ele está fazendo alguma coisa para você desistir, então você não pode, porque se você desistir, você está fazendo o quê? Tudo que ele quer, porque ele está fazendo isso para eu desistir. Ele faz algo para você ter maus olhos. Se você aceita aquela situação para você, que ele criou para você ficar malicioso, e você aceita aquela malícia, o diabo diz o quê? Deu certo, consegui. E o que é que você tem que fazer de forma inteligente? Eu sei que o diabo está fazendo isso para me deixar malicioso, com maus olhos, mas eu escolho não fazer isso. Eu não vou dar esse gostinho para o diabo e não vou fazer isso. Entende, sim ou não? Então a fé com inteligência ensina isso. A fé sem religiosidade, sem emoção, nos faz usar a fé com o quê? Com inteligência. A inteligência de pensar e entender o seguinte: não, eu não vou cair nessa armadilha do diabo. Era o que ela deveria fazer. Ela deveria pensar o seguinte: eu não vou me curvar diante dessa provocação. Eu não vou dar esse gostinho. Ainda que dentro dela ela estivesse irritadíssima, mas ela não ia transparecer isso, porque era isso que a sua rival queria ver. Amém? Então está escrito assim, olha só. Então Eucana, versículo 8, seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja que a religiosidade do marido também não resolveu o problema, porque ele também queria consolar ela com o quê? Com sentimento. Olhe para mim, por favor, com palavras emotivas. Veja que as palavras dele, olhe para mim, por favor, não foram palavras de uma fé inteligente, porque se fosse uma pessoa que vivesse uma fé inteligente, racional, diria o seguinte: Ana, nós não estamos sacrificando a Deus? Você não está fazendo a sua oração para ter filhos? Confia em Deus, que vai acontecer. Se for da vontade dele, você vai ter não só um, mas muitos filhos. Isso seria uma maneira inteligente de despertar a fé dela. Mas o que ele fazia? Dá licença, senhora, por favor. Oh, não fique assim, não chore, eu não te sou melhor do que 10 filhos, então não fique triste. O que é isso? Emoção, sentimento. Não resolve. Por isso que às vezes os pastores da Universal são mal interpretados, porque às vezes a pessoa chega e para desabafar, chora, aí depois na hora, olha, vai dar tudo certo, confia em Deus, vem cá, vamos expulsar esse demônio. Aí a pessoa vai embora: poxa, eu pensei que o pastor ia chorar comigo, ia me colocar ali no ombro, ali com a cabeça no ombro, ia dizer: Deus é contigo. Não, mas é fé, pessoal. Emoção não resolve, sentimento não muda. É o que você tem que, é o que nós temos que entender. Amém? Então, ela era religiosa e o marido religioso. Ela estava emotiva e ele também alimentava aquele sentimento. Até que no versículo 9 está escrito assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estavam sentados numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Até que, versículo 11, ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela aqui, neste momento, saiu da caixinha. Ou em outras palavras, ela fez algo que nunca havia sido feito, algo que não era normal fazer, algo que ninguém esperava.
quando ela fez algo diferente, aconteceu coisas diferentes. Repare, não era hábito ela falar com Deus daquela forma, não era costume, nem sequer as pessoas se dirigirem diretamente a Deus como ela, porque ao apresentar, era o costume naquela altura, que as pessoas apresentavam o sacrifício aos sacerdotes, e era o sacerdote que pegava o sacrifício e intercediam pelas pessoas. Mas ela, naquele dia, se levantou e não aceitou intermediário. Eu não quero intermediário, eu vou direto a quem? A Deus, que é uma coisa que nós tentamos ensinar às pessoas de todas as formas. É por essa razão que muitas vezes até a troca de pastores, porque para as pessoas não ficarem tão habituadas, às vezes ela diz assim, não, o pastor conhece o meu problema, ele está orando por mim, aí vem outro que não conhece o quê? Nada, e aí ela pensa, não vou ter que contar a minha história tudo de novo, quer saber? Eu não vou contar não, agora eu vou contar com quem? Com Deus. Então, por favor, não significa que você que está habituado a me contar a sua história, que eu tenha isso como algum peso, de forma alguma. O nosso prazer é esse, a gente vive para isso, a nossa vida é toda para se dedicar a vocês. Então nós temos prazer e paciência de atender quantas vezes foram preciso, orar, nós oramos mais por vocês do que por nós mesmos, só que o que nós não queremos é dependência, porque você não precisa da minha oração. Da mesma forma que eu falo com Deus por você, você pode falar diretamente com Ele, você mesmo, e você tem muito mais condições de falar com Ele sobre si do que eu, porque enquanto eu tenho muita gente para lembrar e orar, você só tem os seus problemas para apresentar a Ele, e com muito mais detalhes, você tem muito mais argumentos para apresentar a Deus. Então por que depender da minha oração? Por que depender da oração dos outros, se você pode ir direto a quem? A Deus. Você não precisa de intermediários. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O nosso único intercessor entre Deus e o homem se chama Pastor Alex, Bispo Macedo. Quem é o único intercessor entre Deus e o homem? Jesus Cristo. Então você pode ir direto a Ele, você pode ir direto ao Pai, não precisa de absolutamente ninguém. Foi o que essa mulher fez. Ela não foi se queixar com o sacerdote, dessa vez ela não foi se lamentar com o marido, dessa vez ela se levantou e foi até quem? Até Deus. E naquele momento ela não foi até Deus para ficar mais uma vez apresentando suas lamúrias, suas lamentações, ela foi para apresentar sua fé, ela foi para dizer o seguinte, ó Deus, o negócio é o seguinte, se o Senhor me der um filho, esse filho que o Senhor me der, eu vou oferecer ao Senhor. O que eu quero é acabar com essa provocação. O que eu quero é que o Senhor seja glorificado na minha vida. Porque quando ela me provoca, me humilha, é ao Senhor que eu confio que ela está me humilhando. Porque é como se ela estivesse dizendo que o Senhor não quer me ouvir e não quer me responder. Então, naquele momento que ela fez aquele voto, saiu um peso de cima dela. Veja no versículo 18, vamos ler a partir do versículo 17, está escrito que quando ela foi se despedir, na hora de ir embora, ela foi se despedir do sacerdote, e então o sacerdote respondeu, versículo 17, então respondeu Eli, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ou seja, o filho já havia nascido? Não. Ela já havia engravidado? Tampouco. Ela ainda não havia visto, humanamente falando, não havia visto a resposta, mas dentro dela, ela tinha certeza que agora era com quem? Com Deus. Sabe quando você fala com Deus e você diz, agora eu não vou mais me preocupar, eu já deixei isso nas mãos de Deus, eu não vou mais ficar chorando e ficar sem fome, sem sono, sem paz, negativo. Meu Deus, olha, está nas tuas mãos, faça-se a tua vontade. Se é da tua vontade, então, meu Deus, muda essa situação, senão eu vou em frente, mas não vou ficar chorando e me lamentando
perdendo dias e dias da minha vida olhando para esse problema. Então, naquele momento saiu um peso de cima dela, ao ponto de o semblante dela já ser diferente. E está escrito que ela comeu, né? Eu imagino que ela deve ter pedido um grande de um prato. Eu vou comer agora até me empatufar, porque agora eu não vou mais dar esse gosto para o diabo de me ver dessa forma. Amém? Quem entendeu, por favor? Essa é a fé inteligente, sem intermediário, sem sentimento. Ela fez o que não estava no script, no roteiro, porque o roteiro era subir todo ano, pegar a porçãozinha que o marido dava, sacrificar e voltar sem comer e chorando pela provocação da rival. Ela quebrou aquela rotina, ela fez um voto que nunca havia feito, ela falou com Deus de um jeito que nunca havia falado, e por isso ela foi embora para casa de um jeito que nunca tinha vindo. Repare, olhem para mim, por favor, antes da gente terminar. Repare, você que está aqui há muitos anos, há mais de 10 anos na igreja, faça uma retrospectiva aí agora na sua mente, e repare se todas as vezes que aconteceram coisas diferentes na sua vida, se não foi em momentos que você também tomou atitudes diferentes. Veja nos testemunhos, até mesmo em relação à vida espiritual, nós vemos que aquelas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, esse batismo aconteceu num domingo, numa quarta-feira, que elas vieram para a igreja de um jeito diferente. Elas vieram para uma reunião em que elas já vinham determinada, essa não será mais uma reunião, essa será diferente. Até pessoas que até se vestiram de jeito e formas diferentes, e foi justamente quando elas fizeram coisas diferentes, que aconteceram também resultados diferentes. Então, nós temos que ter este cuidado, porque a gente faz a mesma coisa toda semana. Todos os domingos você vem à igreja, todos os domingos a gente busca o Espírito Santo, ouvimos a palavra, todos os dias você faz as mesmas coisas, você ora da mesma forma, mas quando foi que você fez coisas diferentes dessa rotina? Qual foi a última vez que você jejuou, sem que tivesse sido a igreja anunciando um jejum? Porque se você só jejua, quando nós falamos, olha, vamos fazer um jejum assim e assim, isso não conta, você está fazendo o que todos estão a fazer. Quando foi que você orou de madrugada, quando ninguém disse para você orar, que você mesmo disse, eu vou orar de madrugada? Quando foi que você fez um jejum, quando você disse, quando não foi ninguém que disse para você fazer, quando você mesmo disse, diante de um problema, diante de uma situação, você olhou para aquilo e disse, quer saber, eu vou fazer um jejum para resolver essa situação. Quando foi que você resolveu fazer um propósito de ler um livro da Bíblia, do começo até o fim, do que ficar só lendo o Salmo 91 todos os dias, ou lendo sempre aqueles mesmos versículos isolados? Quando foi que você fez coisas diferentes, em que não foi ninguém que mandou você fazer, não foi um vídeo que você ouviu na internet, ou uma mensagem do Bispo Macedo e que te estimulou a fazer? Quando foi que você fez algo como Ana, que não foi ninguém que mandou você fazer, foi só você e quem? E Deus, sem intermediário. Isso é ter vida com Deus, isso é ter comunhão com Deus, é você praticar o que nós praticamos em comunidade, porque somos um corpo. Não deixar de praticar o que nós todos estamos a fazer, porque fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, mas não podemos viver dependentes e fazer única e exclusivamente o que todos fazem, porque eu tenho que ter a minha vida com Deus, eu tenho que ter o meu relacionamento com Deus, eu tenho que ter a minha vida prática com Deus, coisas entre eu e Deus, amém? E não apenas o que me mandam fazer, o que estou habituado a fazer. Então, diante disso, se você reconhece que precisa mudar, se você reconhece, você diz assim, olha pastor, eu estou muito mecânico, eu estou muito ali fazendo as mesmas coisas sempre, eu quero quebrar essa rotina, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero ter uma comunhão com Deus diferente, eu quero ter uma vida com Deus diferenciada, eu quero a partir de hoje ser diferente, não ficar mais dependente de quem quer que seja mandando eu fazer isso ou fazendo aquilo. Eu quero ter a minha vida com Deus. Então fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus.